Há pessoas que organizam a agenda da semana e depois há pessoas que organizam centenas de milhares de pessoas no mesmo sítio, ao mesmo tempo, com música, logística, marcas, patrocinadores e a expectativa de um país inteiro. A nossa convidada de hoje é uma dessas raridades. Produtora, gestora, líder natural e responsável por trazer para Portugal um dos maiores festivais do mundo. Roberta Medina transformou o Rock in Rio num caso de estudo sobre criatividade, estratégia e, sejamos honestos, a capacidade de resolver problemas que para qualquer outra pessoa normal pareceria um nível apocalipse. Bem-vinda, Roberta Medina. Obrigada, que bom, muito Obrigada bom por estar estares aqui, que o Rock in Rio também já está quase aí à porta. É verdade, agora começa a acelerar. Mas antes de entrarmos por aí, por este evento que está já a preparar para o próximo ano, queria-te perguntar como é que era a Roberta de há uns anos atrás a crescer, já à volta do espetáculo, tu sempre acreditaste que isto era aqui a tua vocação, ou como é que descobriste? Sabe o que é curioso? O dia a dia da minha casa era publicidade, né? Essa era o dia a dia, era comunicação, que é uma outra correria. Mas porque eu tinha 7 anos no primeiro Rock in Rio, depois tinha 12 no segundo, e passaram-se 10 anos até voltar à terceira edição. E é curioso que um dia me convidam porque eu me meti numa conversa com meu pai, com um executivo, e me convidam para trabalhar de assistente estagiária num projeto de espetáculos da Disney para o Natal, de um shopping. E aí eu fui para lá, falei assim, é Disney, eu tenho Mickey, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou lá. Eu achava o máximo, eu estava no último ano da escola, falei, vamos lá ver o que é isso. E, cara, eles me botaram para fazer a ligação entre a equipe de marketing e a equipe de produção, que era uma outra empresa, né, da produção dos espetáculos. E ali foi que eu enxerguei o que é produzir eventos, né? A coisa de você ter que planejar, onde as pessoas entram, como é que faz, senta onde, constrói. E, de repente, eu me apaixonei por produção de eventos. Ativou ali o sininho. Completamente. Isto é mágico, eu quero ir por aqui. Completamente. E a outra coisa, não é só a produção de eventos, mas você falou a palavra mágica, que é mágico. Né, de você poder trazer magia, e por isso a minha paixão com o Disney também, e com aquilo que a gente faz, é você poder construir histórias, emocionar as pessoas e construir mundos possíveis diferentes, às vezes, daquilo que a gente, do que nos apresentam no dia a dia. Sim, quando se fala em propósito é muito, acredito que trabalhar no Rock in Rio e nestes projetos é muito de, eu estou a impactar a vida das outras pessoas a um nível de que vão marcar a vida delas para sempre, aquelas memórias. É um nível que é mais do que racional, né? A gente entra ali nos poros e acho que no final das contas a missão é, se a gente conseguir plantar uma sementinha de esperança, de que, cara, se dá certo ali, aquelas 100 mil pessoas diversas juntas, dá certo todo dia. Então, o que é que a gente pode fazer diferente no nosso dia a dia para, né, para que a sociedade seja melhor para todo mundo? Mas acho que quem se apaixona, e aí é muito bacana porque cada história, todos nós podemos estar vivendo a mesma história, e você pega lá a equipe do Rock in Rio, cada um tem uma motivação diferente, cada um tem um propósito diferente, e no final das contas a gente consegue entregar o propósito individual num propósito que acaba sendo coletivo e é um projeto, mas de novo, que para cada um quer dizer uma coisa diferente, né? Esse é o meu, essa é a parte que me encanta, é de fato ver que é possível. É possível a gente viver coletivamente de uma forma muito positiva. E nem imagino o desafio que tenha sido trazer Rock in Rio para Portugal, a coragem que é preciso para abraçar um projeto coragem assim. Do meu pai, porque na época eu estava começando, já tinha feito um Rock in Rio, já tinha empresa de eventos, mas tem uma santinha que sempre me apoiou profundamente na vida, que chama Santa Ignorância. Então, na verdade, eu tinha uma missão, esse era o perfil kamikaze da família, que ele falou, agora vem, eu já tinha feito as reuniões, já tinha feito, né, a implementação da parte do modelo de negócio, do festival, era possível, agora vem produzir. Agora eu vou fazer a menor ideia. Mas qual foi assim o maior desafio de tudo isso? Eu acho que o desafio, cada ano tem um desafio diferente, né? Eu acho que o desafio da primeira edição foi adaptação cultural, e cultural aqui é modo de trabalho, não é só cultural, que é aquilo que da forma que a gente estava habituado a fazer no Brasil. Portugal não fazia diferente, mas ao mesmo tempo não tinha um evento da dimensão do Rock in Rio. Então, o que é muito bacana é que depois você descobre que nem é como a gente fazia, nem é como se fazia aqui. Eu brinco que joga no caldeirão e nasce uma nova forma de fazer. E eu acho que é a experiência de passar por países diferentes, conhecer culturas diferentes,
Cara, eu acho que faz a gente pessoas mais ricas e cria formas de olhar para o mundo, ou para o mesmo desafio, para o mesmo... claro. Cara, de ângulos completamente diferentes. Então, eu acho que o desafio, sem dúvida, foi esse entendimento, esse conhecer, como é que a gente acha os timings certos, as formas certas de trabalhar e fazer isso acontecer. Também um desafio que era festivais em Portugal, naquela altura, era de jovem, música rock ou mais alternativa. E a gente dizia, não, é para todo mundo. Tem os mais velhos. O primeiro dia foi o Paul McCartney. Um dos desafios era o público do Paul McCartney. Só raciocinava assistir Paul McCartney num estádio ou numa arena. Na sua cadeirinha, né? Arquibancada. num festival de música. Então eu brincava assim, esse é o desafio. Até hoje isso Como existe. comunicar isso para chegar às que pessoas? Que chama Rock in Rio Festival. Não era rock, não era no Rio, não era um festival. Era isso tudo e muito mais. Misturado. Então, acho que essa foi o maior desafio. Foram os desafios. Mas, de novo, cada edição, cada fase de país, eu lembro quando foi a fase da Troika, não, Rock in Rio é grande, não tem esse problema. Não, bicho, tá no mercado, o mercado tá em crise, tá todo mundo em crise, não existe isso. Então, cada etapa tem um desafio diferente. Agora a gente comprou o desafio de mudar. A última edição foi mudar a localização. E dessa vez a gente se colocou um desafio de crescer para a Europa, de trazer mais visitantes estrangeiros para o festival. Então, a gente também... a gente gosta, né? Então, claro. Cada edição, se fosse o mesmo, não tinha graça. A gente vai se desafiando e cada uma delas... não me lembro de ter uma edição fácil. Que mas bom. Tu gostas Agora desta... repete e vai. Não tem. Tu gostas de resolver problemas? Tens essa personalidade de... Eu não gosto de contar tudo calmo, eu gosto de estar a resolver eu gosto de ter... De novo, acho que com alguma pressão a gente funciona melhor. Um dos desafios que a gente tem é o ano que não tem festival. A gente naturalmente... É fácil perder o ritmo, né? Então, acho que isso... Então, acho que a pressãozinha, e sendo uma equipe de alto desempenho que entrega um negócio daquele tamanho, quando a gente tá no vai, não tem ninguém melhor que a gente. Quando a gente tem tempo, aquilo vai assim, como é possível que as coisas aconteçam mais rápido, até porque o mundo tem seu próprio ritmo. Mas se você se perguntar se eu sou a pessoa de resolver problema, eu não sei se eu... Quando entra em modo crise, e eu preciso tomar... Eu acho que eu sou mais de tomar decisão. Com a informação que os outros trazem, né? Então, e quando é um contexto de crise, estranhamente eu acho que funciona melhor do que quando eu tenho tempo, ou quando dá para pensar e discutir. Quando dá para filosofar, minha cabeça é muito criativa, aquilo fica. Mas quando é na pressão, funciona melhor. Mas eu acho que isso é a personalidade certa para lidar com... Não estamos a falar de um festival, estamos a falar de um ecossistema que é o Rock in Rio. Sim, é verdade. Tem muita gente envolvida, muitas equipas diferentes. Como é que no dia-a-dia tu lidas com isto? É de forma mais intuitiva? És muito estruturada, muito organizada? Eu sou completamente intuitiva. Ah, sério? Completamente intuitiva. Eu acho que aqui o desafio, aí você falou a palavra mágica, que é ecossistema, né? Então, se a gente achar que somos nós, a organização, sabe, quando a gente começa com 20 pessoas, 30 pessoas, hoje tem lá 60 pessoas trabalhando, dia de evento são 14 mil pessoas trabalhando. A gente achar que somos nós que fazemos o festival é uma ilusão. A gente é uma faísca, a gente planeja, a gente cria, mas a capacidade de cativar o ecossistema, cativar mais de 350 empresas que se juntam para fazer aquilo acontecer, cativar e ser capaz de passar informação para essas milhares de pessoas que de alguma forma vão estar ali representando o festival. Não é mais abre portas, não é mais a Roberta, né? É todas esses milhares de pessoas, é o público, é o artista que fazem aquilo acontecer. Então, eu acho que eu sou 100% intuitiva e acho que talvez o que eu agregue mais é essa capacidade de olhar por vários ângulos. Talvez a empatia, essa certeza de que a gente precisa entender o lugar do outro para entender como é que a gente chega aqui num acordo, num lugar que faz bem para todos. É a certeza de que todo mundo tem que estar bem, porque senão o resultado final não vai acontecer e o próximo não vai acontecer. E a gente precisa que as marcas saiam felizes, o público saia feliz, tudo precisa correr bem para ter a próxima e a próxima e a próxima. Não é um negócio estável, né, que está garantido. Não, cada edição é um grande desafio. Eu acho que o meu olhar é mais esse,
ser sensível a linguagens diferentes, né? Que foi desde a primeira ali, do meu primeiro trabalho, era a empresa de produção, era a equipe de marketing do shopping, e aí tem a agência, cada um fala uma língua completamente diferente. Então, como é que a gente une toda a gente como é que a para gente trabalharem para o propósito comum, não é? Que é deixar as pessoas todas felizes e que acho está que tudo acaba bem. sendo mais esse o meu papel. E aí o segredo é você ter gente boa dentro, junto, e pessoas com perfis completamente diferentes, né? Porque tem a galera que é super racional. Sem eles, estávamos fritos. Claro. Como é que você planeja e organiza um negócio Só daquela com pessoas dimensão? intuitivas. Só na criatividade. Bicho, tá bom, talvez Woodstock, mas esse não. Olha, a dimensão do Rock in Rio, acredito que em termos financeiros deve ser uma loucura de gerir. Como é que tu lidas com esse peso? Achas que te traz mais pressão e te ajuda a tomar melhores decisões? O facto da grandiosidade que isto envolve? Não, eu acho que por um lado, para mim não. Eu acho que eu sou mais conservadora em termos financeiros. Tenho um pai completamente ousado, então não é nada conservador. Então isso também ajuda, porque eu fico vendo como é que ele faria, né? Tem aqui um espelho para olhar de coisas diferentes, mas eu sou mais conservadora. Então, ousar muito, ampliando muito o risco, não é uma coisa que eu gosto. Mas o nosso negócio é bom que tenha gente que tenha essa capacidade. Porque aí por quê? A gente constrói um sonho e começa a vender. Seja para o ingresso para o cliente final, seja para o artista que precisa querer vir, seja para o fornecedor ou para um parceiro que também vai investir uma parte naquilo, seja para os patrocinadores. O negócio acontece lá, 2 anos depois. Então, tem de confiar muito. É um período é muito tempo no risco. Você só sabe o que aconteceu financeiramente quando o evento termina, né? Obviamente, quando tá mais fácil, ali umas semanas antes, você mais ou menos você tem um panorama, mas até o último dia, se chover mais, você pode vender menos ingressos. Então, aquilo é um negócio desafiador, eu acho que financeiramente. Agora, também ter os limites e os desafios, também eu acho que tem uma coisa bacana que provoca a criatividade. A gente, invariavelmente, porque não tem o cheque todo para fazer, a gente é mais eficiente, a gente é mais criativo, porque tem que arranjar outra forma de fazer, cria-se soluções. Né? Eu acho que já vivi esses 2 cenários, né? Onde, sei lá, no mercado brasileiro, em determinados momentos, que maravilha, mercado muito grande, aí você vai, e de repente tem coisas que vão ficando menos eficientes. Você está gastando isso por quê? Precisa, né? Então eu acho que algum controle é positivo. Vão aprendendo a cada edição. Sempre. Vai sendo cada vez mais fácil igual a outra. Isso que é muito gerir. É o mais enlouquecedor do nosso negócio, é que não tem nenhuma igual a outra. Deu certo assim, agora faz, esquece, não é igual. Então a gente vai aprendendo assim, olha, a gente foi vendo assim, olha, como a gente já tem muitas gerações envolvidas no festival, a gente desenha um dia que é pra família, desenha um dia que é pra galera do rock, desenha um dia que é da galera mais velha, que é o Legends, como a gente vai ter agora Rod Stewart, com Chutes e Pontapés, né? A galera toda recordando os áureos tempos, etc. Então, a gente vai descobrindo aquilo que funciona melhor para o nosso produto, né? Para o nosso festival, que não é igual a nenhum outro festival. Então, isso é importante, a gente vai... E vão ouvindo também o público, não é? Sempre. E o mundo muda, né? Claro. O mundo não é o mesmo. Então, se está em crise econômica de um jeito, se está com a economia fortalecida é outro, se é mais estrangeiro, se é menos estrangeiro. Então, você está sempre... Eu acho que qualquer empresa precisa estar sempre olhando e estar muito atualizada com o que o mundo... de que forma o mundo está vivendo. E no nosso caso é gritante. Até porque são ciclos de 2 em 2 anos. Então, o mundo 2 anos depois é outro. E obviamente outro. Então... Também tem essa coisa bacana, né? Que a gente não consegue entrar nessa zona que talvez algumas empresas que têm um negócio do dia a dia tenham mais riscos de se distrair com a mudança do que a gente. A gente tá lá. A mudança, ela é a única certeza que a gente tem. Olha, tens assim algum imprevisto que tenha acontecido que tu hoje em dia já te consigas rir, mas que na altura foi assim difícil de lidar? Tem muitos que a gente não ri ainda. Mas eu acho que o cancelamento da Ariana Grande em 2016, às 11h30 da noite,
ou meia-noite, eu não tenho certeza. Quando o Maroon 5 já estava em palco, a gente já não tinha mais a imprensa conectada para comunicar que ela não ia. E a virada de noite que a equipe teve que fazer para a produção de sinalética, o problema ali era quem era fã dela não podia entrar no dia seguinte no festival, senão não podia pedir reembolso do ingresso. Então essa era a grande preocupação e como é que a gente tenta substituir aquele buraco que ficou. Mas assim, o fato de ter sido tão em cima da hora, meia-noite do dia anterior, cara, então em determinado momento, as coisas que dá para rir, em determinado momento convoca a equipe. E um deles disse, peraí que eu vou levar umas cervejas. Então tem cerveja em cima da mesa, peraí, agora vamos tomar uma cerveja e vamos pensar o que a gente faz com isso, né? Então, hoje olhar para... E tem um mega orgulho, né? Porque a velocidade, a capacidade de reação que a equipe teve foi incrível. Agora, não quero viver aquela parada de novo, não. Sim, ainda não dá para rir. É muito, não. Dá uma história para contar, mas não dá para rir. O que dá para rir é da nossa situação. Claro. Né? Não do fato em si, mas de como depois a gente lidou com isso, do trás da cerveja. E em determinado momento, depois que os botões foram todos apertados, as iniciativas estavam soltas, estava tocando Maroon 5, vamos lá ver o show. E depois do show a gente veio de novo, porque não tinha nada para fazer naquele momento. Então, eu acho que tem que rir. A parte leve é ver que bacana como a gente lidou com isso. E é engraçado que... Zero engraçado, mas... Meses depois a gente passa por uma situação parecida, felizmente não na véspera, mas 48 horas antes a Lady Gaga cancela no Brasil. E aí é uma outra dimensão de mercado. E ali no caso da Lady Gaga, os fãs viajavam no Brasil inteiro, já estavam acampados na porta, porque é um fã muito fã, com roupas preparadas. Para ir horas e era ficar... Era um investimento muito grande, um fã que não necessariamente tinha... dinheiro fácil para ir até ali, para fazer essa viagem, para investir em avião, em hospedagem, em transporte. O cancelamento era um impacto gigantesco nas pessoas, né? Diferente aqui do peso que a Ariana Grande tinha para Portugal. Então, foi interessante que aquilo que a gente tinha vivido meses antes aqui... Foi a preparação adapta, da dimensão. Pelo menos a gente já sabia, tinha uma parte do trabalho que a gente sabia exatamente o que tinha que fazer e depois ajusta e adapta para aquela realidade. Engraçado isso ter acontecido mesmo timings parecidos. Surreal, né? Mas foi o aquece. Olha, em montagem de cartaz, acredito que deve ser um puzzle muito difícil de gerir, deves ter imensa gente a querer, quero este artista, aquele ali, mas deve ser uma gestão de o dinheiro que temos disponível, as pessoas que fazem sentido para montar o cartaz perfeito para o festival. Como é que vocês fazem essa gestão? Como é que tu lidas com essa gestão de... Acho que tem uma coisa muito engraçada que montar cartaz é igual o time de futebol, né? A gente, quando tá na arquibancada, a gente xinga o cara, diz que tinha que ter chutado assim, foi, pô, vai lá fazer, bicho. Então, montar cartaz tem essa coisa bacana, que todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo tem uma sugestão para dar. E sim, é um grande quebra-cabeça, porque quando os artistas vão, por exemplo, para o Brasil, é diferente porque eles têm menos shows à volta. Quando eles vêm para a Europa, eles precisam montar uma turnê que, em termos de logística, faça sentido. De datas. Então, não adianta a gente ter a nossa data aqui, a data do dia seguinte é na Alemanha. Não vai acontecer. Os caminhões não vão fazer esse percurso, não faz sentido financeiramente esse tipo de investimento, esses deslocamentos. Ele precisa fazer um circuito que faça sentido do lado dos investimentos do próprio artista. Então, o que a gente faz tem um mapeamento do que o público quer ver, nesse caso o público português. Começa sempre no headliner, porque o headliner, o cabeça de cartaz, vai definir o estilo do dia. Então, então tá bom, então a gente consegue o Rod Stewart, ele é o Legends, agora você compõe o resto do dia. Então, tem uma espera para primeiro saber se... Por exemplo, tem horas que o artista não está com uma turnê prevista. Então, ele precisa ir achar outros shows para aquilo ser viável. Então, a gente às vezes espera meses, e já aconteceu de esperar 6 meses e o cara dizer, não vai dar. Aí você começa tudo de novo. Temos de montar um dia novo. E começa tudo de novo. Então, aí depois você tem os headliners, você começa então a montar, sempre tentando fazer o cartaz mais forte, né, mais rentável. E sim, porque era bom, se tivesse um cheque ilimitado, aí, bicho, a gente tinha... Quem quisesse. Né, quem quisesse, mais ou menos, não necessariamente assim. Sim. Mas... É um Tetris, não é? De tentar montar, de jogar com o orçamento. Dor de cabeça. E leva muitos meses de trabalho nisso. Acredito. E esta nova edição que vamos ter para o próximo ano, já conseguimos ver algumas novidades, mas o que é que nos podes contar que vai ser assim de diferente? Eu acho que tem aqui uma etapa dessa edição, que é a segunda edição numa venue nova, né? Que é o Parque Tejo. Tudo que a gente aprendeu com a primeira edição no ano passado
tendo feito o evento lá, então tudo que a gente trabalhou agora para crescer o espaço, para ter mais comodidade, para o shuttle que funcionar melhor, para o transporte, para o trânsito, que no primeiro dia foi caótico, depois foi sendo ajustado, né? Com coisas que a gente dizia precisava acontecer, não aconteceram, já sabemos que tem que acontecer, todos os intervenientes sabem que vai ser diferente, então a experiência acho que vai ser ainda mais bacana, mais confortável. Né? Então a gente tem uma coisa boa que muita gente estava sofrendo de sair da Bela Vista, né? Porque era a nossa casa amada e uma arquibancada natural, etc. 70% do público foi completamente convencido. Então, agora a gente vai convencer os outros 30%. Né? Então, mais casas de banho, mais áreas de alimentação. Então, em termos de comodidade, acessibilidade, isso vai ser muito bacana. Então, a gente trabalhou bastante nisso e estamos entusiasmados. Depois a gente vem com, obviamente, palcos os palcos são maiores, você traz com conteúdos em termos de artistas mais relevantes do que a gente conseguia ter antes, novas atrações. Então, aqui a gente está investindo muito na próxima edição em experiências. E uma delas é o espetáculo dos aviões, né, que vai ser diário. A gente vai ter ali uma mega performance aérea, acrobática, né, muito emocionante de ver as manobras super radicais que eles fazem, com muita música, fogo de artifício. O que a gente está querendo fazer nessa edição de especial é ter vários momentos desses, onde coletivamente a gente arrepia. Sim. Além, obviamente, dos concertos. Falando dos intervalos dos concertos, momentos que sejam diferenciados, que não seja necessariamente só música, mas com muitos efeitos especiais e muita surpresa para que tenha aquela... É mesmo muito mais do que um festival. É mesmo uma experiência. Eu lembro da primeira vez que fui ao Rock in Rio e toda a parte do fogo de artifício de ter completamente arrepiado. É muito bonito. Uma sensação... Eu adoro fogo de artifício. Mas e aí cada dia para um público diferente, né? Que eu acho que essa coisa que já mostra que a gente está conseguindo chegar lá, que é ter o dia da Katy Perry com Pedro Sampaio, com Kalema, com os Napa, que vai ser um dia muito familiar. Agradar a toda a gente. Das crianças aos pais, todo mundo canta. Depois você tem o dia super sucesso de Linkin Park, que era muito esperado, né? A galera do rock ali, um pouquinho de hip hop também. Então vem um outro público, que é um pouquinho mais velho. Depois você tem o Legend, com Rod Stewart, né? E vem mais novidades por aí, que, né? O Joss Stone, For No Blonde, que agora, curiosamente, entrou num trend super bacana também. Tá chegando a galera nova, né? Por causa de TikTok, etc. Sim. Então, essa é a forma que a gente mais gosta de... Né? Quando o festival dá muito certo pra gente, é quando a gente consegue, cada dia, trazer um pouquinho das pessoas que têm afinidade, que gostam de estar com a gente. Sim, e aposto que também devem ter muito mais surpresas. Muitas coisas, estamos só começando. Olha, e para além temos 7 meses até lá. Muito trabalho, muitos meses de trabalho. E para além do Rock in Rio, que também estávamos a falar, de teres uma vida muito dinâmica, mas para além do Rock in Rio também faz outras coisas, já estiveste noutros projetos. E queria te perguntar, o que é que tu mais aprendeste nestes outros projetos e se tens interesse em abraçar outros projetos do género no futuro? Olha, eu não sei, você deve estar falando da Brigadeiro, né? Que Sim. São coisas diferentes, mas eu já tive na gestão da empresa de eventos do grupo, descobri que eu prefiro. Eu acho que a gente vai descobrindo aquilo que tem mais afinidade, né? Ali eu descobri que, apesar de adorar eventos, prefiro ter uma grande história para contar do que 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é a dinâmica dos eventos, das agências, muitas vezes trabalhando para outros, né? Criando infraestrutura para outros contarem suas histórias. Eu gosto de contar as histórias, então isso eu descobri. Depois, com a Brigadeiro, que foi a experiência durante a pandemia, eu descobri coisas interessantes, que é meu nível de responsabilidade não muda, independente de ser um festival da dimensão do Rock in Rio ou vender Brigadeiro. Cara, o produto precisava estar ali super. Então, eu conheci um pouquinho mais da Roberta e falei, caramba, funciona. Achei que ia ser uma coisa assim mais relax. Não, eu não lido com leveza quando você tem um consumidor pagando pelo outro, né, por alguma coisa, ou que tem uma expectativa do outro lado. Para mim, essa expectativa precisa ser atendida se a gente fez uma promessa. Então, isso para mim é bem sério. Mas, curiosamente, na Brigadeiro, como era uma coisa, para ser uma coisa pequena, depois acabou sendo maior do que a gente planejou, eu fiz coisas de acompanhar a contabilidade, a contratação de mão de obra, planejamento de produto, coisas que no meu negócio eu não faço, né? No Rock in Rio. Da dimensão a parte administrativa, a parte financeira, fazer compras de produtos, de embalagens. Cara, tão engraçado, foi tão rico
tão rico. Depois, o que a gente decidiu é que cada uma de nós tinha, né, a Kátia, que é a dona da marca, que faz as receitas maravilhosas, está em Londres e a Brigadeiro continua existindo lá. Mas a Catarina é advogada, eu volto aos festivais, falei... E isso eu queria que ela fosse. Quando a gente decidiu avançar com a Brigadeiro, eu queria que ela existisse enquanto ela estivesse fazendo bem a nós. Então, poder encerrar essa jornada também foi um grande aprendizado. Agora já não. Quem sabe um dia de novo, né? A gente morre de saudade dela, mas na hora que o festival acelerou de novo, e no Brasil, etc., para mim ficou claro que ia desandar e que... Ou melhor, talvez não desandasse, mas para mim, eu não conseguia mais dar aquilo que eu estava dando. Ia ter que estruturar de uma outra forma. Sim. A parte de gestão não é de longe o meu grande talento. Assim, eu acho que eu sou uma boa maestra de talentos, mas cuidar de pessoa, e a equipe da cozinha, e aí a chefe que muda a receita que está tudo certo, e aí enganchar as pessoas no mesmo nível de compromisso que você tem. Isso requer uma dedicação, mesmo numa empresa pequena, muito grande. E eu já não tinha esse tempo, nenhuma de nós tinha esse tempo. Mas eu acho que o que faz também um grande empreendedor é saber tomar essas decisões. Escolher eu as acho batalhas, que sim. aprender a dizer muito. que não. E é isso, certamente também aprendeste muitas coisas que hoje em dia Muitas levas para o coisas Rock in Rio. diferentes. Completamente. É muito bacana. Não fazia a menor ideia, tá? Porque aquilo começou... lá se perguntou, intuitivo ou racional? Só vai, né? E foi no impulso, não era para ser um negócio, assim, era para apoiar uma amiga que estava vivendo uma fase desafiadora. E, que era a Kátia mudando de negócio, e de repente a gente estava com uma empresa funcionando, com milhares de pedidos. Como é que dá conta disso? Aí faz formação, aí monta uma cozinha industrial. Era para ser assim, né? E ganhou. Ganhou outra dimensão e aprende também skills de lidar no caos, que hoje em dia se traz para o Rock in Rio. Não, sim, eu acho que nós somos um pacotinho só. Né? Eu, como mãe, aprendo coisas que aplico no Rock in Rio. Eu, como amiga, aplico em qualquer... Cara, tudo que a gente vive, assim, independente se está na esfera profissional, pessoal, quer que seja, faz parte de como a gente atua, de como a gente se coloca, ensina sempre alguma coisa. De novo, da forma da gente estar no mundo. Seja trabalhando, seja nas relações, seja, sei lá, passeando na praia. Concordo. Olha, em termos de gestão financeira, tu no Rock in Rio, já falamos, lidas com orçamentos milionários. Mas na tua vida pessoal, como é que tu fazes essa gestão? És uma pessoa organizada com as tuas finanças? Eu sou semi-organizada. O que é isso? O que é esse conceito? Semi-organizada é que aquilo que eu não preciso fazer no Rock in Rio, eu faço pessoalmente, que eu acho que é importante a gente saber onde a gente gasta o nosso dinheiro. Porque enquanto você não tem um desafio, não precisa pensar muito. E eu acho que o semi vem daí, né? Eu tenho tido, graças a Deus, uma situação onde eu tenho algum conforto e eu não preciso ficar me preocupando a cada minutinho aquilo que eu gastei. Mas se um dia acontecer, porque a vida dá muitas voltas. Estás preparada? Né? Isso, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa saber, eu acho que é muito importante saber as escolhas que a gente está fazendo. Então, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo menos, tendo mais, tem que saber o que você está, porque dá muito trabalho ganhar o dinheiro. Você rala muito, você escolhe ficar longe da família, você faz escolhas o tempo todo, toma decisões o tempo todo, para você ter aquele recurso para escolher um determinado padrão de vida, né, para tomar... E eu acho que é importante saber. Então, por exemplo, o meu semi é o seguinte, no final do ano, eu vou juntando informação, não organizo todo mês, que é impossível, mas eu consigo organizar de uma forma macro, em planilhas, aquilo que foi o investimento. Então, tem alguns rituais, né, de recolha dos extratos, de saber, então, de repente, eu fazia o pagamento por essa conta, mas a da casa é essa aqui, é melhor jogar tudo aqui, fazer algumas mudanças para você... Porque, obviamente, se eu só vou fazer uma conciliação no final do ano, eu já não vou lembrar o que é alguma... Então, ter ali noção de quanto se investe na casa, quanto se investe com as crianças, quanto que é entretenimento, lazer, isso para mim é muito importante, saber o que está acontecendo. Mas para além de saber os gastos que estás a ter, tu fazes um planeamento do próximo ano, um orçamento de mais ou menos quero gastar isto por aqui, ou seja, de estabelecer os limites, ou normalmente fazes essa análise? Com referência no passado. Ok. Não, mas eu sei. Sim, sabe-se, né? Mas eu acho que, sei lá, já faço isso há mais tempo, então não é só
olhando para frente, porque é mais ou menos parecido. parecido. É mais analisar o passado e o que é que eu posso melhorar. Não, é mais ou menos parecido. Até onde podemos ir, então, quando você vai fazer férias. Tá, é o quê? Quanto que a gente está disposto a investir? Então, isso sim. Né? Então, de vez em quando, pensa assim, então, tá bom, mas as crianças, quantos anos de escola? De vez em quando, esse pensamento é, quantos anos de escola tem? Né? Quanto é que eu preciso de guardar? Tem lá a faculdade, tem o que seria o ideal. Ter ideia do que a gente está falando para depois fazer escolhas. Eu acho que para mim é muito importante ter alguma informação. Agora, eu não sou super regrada no dia a dia. Sim. Não, mas se funciona para ti, o ideal é encontrar as ferramentas e as formas de gerir que te deixem descansada, porque muitas vezes o dinheiro também traz muita ansiedade quando não temos noção daquilo que está a acontecer, não é? Eu fico ansiosa se eu não souber o que está acontecendo. Então, eu sabendo o que está acontecendo, de novo, tem como atuar. Se eu não souber, aí se a pessoa precisar tomar decisão diferente, é muito... E em termos de investimentos financeiros, fazes alguma coisa no mercado financeiro, de imobiliário? Eu tenho aplicações, tenho algum investimento, mas não é o meu perfil. Eu não sou uma pessoa muito de risco. És aversa ao risco. Nem de... Engraçado, de muitos... Eu invisto naquilo que eu acredito. Então, é muito difícil para mim pensar assim, em um produto financeiro. Cara, eu investo na Brigadeiro, porque aquilo tinha uma motivação maior, tinha uma paixão. Então, assim, eu acho que é importante, tá bom, como é que a poupança está cuidada? Tem que ter um colchão. Tem que ter colchão. Então, tem que ter um colchãozinho. Então, como é que fica o colchãozinho e como é que ele está cuidado com os produtos financeiros moderados que o mercado oferece? Sim. Eu não sou de todo a que vai lá, arriscar. A questão de... Eu percebo a lógica da Bolsa de Valores, etc. Acho que sim, que traz riqueza para o mundo, mas acho que também concentra demais. Ao mesmo tempo que a lógica do mercado financeiro hoje, ela distribui, eu acho que está distribuindo mal. Então, não é muito uma coisa que eu admire profundamente, porque eu acho que a gente precisa fazer o sistema chegar mais às pessoas. Eu sou zero daquele que todo mundo tem que ser igual. Não. Mas os mínimos, quando a gente sabe que existe dinheiro no mundo para solucionar problemas essenciais para a sociedade, devia estar chegando. E quando não chega, isso me aflige profundamente. Então, eu tenho aqui meus conflitos com... Sim, por isso é que acabas por preferir investir em coisas que têm propósito para ti. Completamente. E aí sou capaz de investir sem raciocinar. Né? Aí, sem pensar profundamente, se eu acredito, eu invisto. Se for uma questão financeira, não, deixa lá quieto que já não é... Essa é a tua mente empreendedora também a falar? Não sei, eu acho que tem empreendedores de todos os perfis. Eu tenho amigos empreendedores que são inquietos de querer investir em várias coisas diferentes e vão pelo negócio, vão pela questão financeira. Eu não me movo pela questão financeira. Eu quero a segurança financeira, mas eu me movo por ideia, por paixões, por causas, né? Isso é que me mexe mais. Olha, quando estás a organizar uma festa de anos para um dos teus filhos, é a Roberta, dona do Rock in Rio, que organiza, ou é a Roberta também? Não, é só a Roberta, porque na verdade... É só uma? Eu já fazia, é só uma, mas eu já fazia produções de festa de aniversário na escola. Quando eu olho para trás, eu estava sempre envolvida nas festas da escola, né? Na minha casa, até minha mãe, a gente decorava, a gente fazia a saia da mesa com papel crepom, a gente fazia os detalhes. Então, e é curioso, né, que você perguntou essa coisa a hora que entrou o financeiro na minha vida, o meu lado criativo, que era o mais forte, ficou condicionado. Não é todo mundo que tem esse embate. Para mim foi um embate. Na hora que eu precisei começar, muito cedo, que foi meu primeiro Rock in Rio, chegou controle de orçamento, para mim foi um desafio no território da criatividade. Então, quando é as festas de aniversário, as bagunças que eu faço em casa... Volta ao lado criativo. Eu não tenho nada... Porque a Roberta do Rock in Rio... Eu lá quero saber, quem vai na minha casa são meus amigos, conhecem a Roberta do jeito que ela é. Aí eu faço as coisas que eu acho graça, eu gosto de pensar, gosto de cuidar dos detalhes, assim. E é engraçado, a gente fez a casa de uma forma que ela esteja sempre preparada para as festas, porque a gente gosta muito de ter os amigos em casa. Então, nem é muito desafiador, mas tem essa coisa dos detalhes. Cada aniversário, eu faço a saída do quarto deles, assim, sempre decorar. Ah, que giro. É muito gostoso. Eu adoro. Então, ali sim, ali é onde... É o espaço para ser os criativo criativos outra vez. do Rock in Rio não sou eu.
Ali tem um time criativo muito potente. Né? Eu, de novo, eu me vejo muito como uma peça que conecta tudo. Mas o meu espaço criativo acaba... Por exemplo, na Brigadeiro, a gente tinha umas caixas lindas, personalizadas, com fotos, que vinha um bolo dentro, vinha a gavetinha dos brigadeiros. Eu fazia todas as caixas. Aquilo era uma terapia para mim, ficar colando adesivinhos e pensar por que a pessoa escolheu aquelas fotos que ela tinha mandado e como é que construía aquelas... Ai, eu adorava aquilo. Imaginar a pessoa a receber e a abrir e a reação. Adorava. Essa é a parte que é onde a minha criatividade vai sendo colocada. Olha, depois de tantos anos aqui que já tiveste a impactar a cultura, o que é que tu imaginas para o futuro? O que é que te entusiasma? O que é que te dá vontade de continuar a arriscar? Me entusiasma a forma que eu vejo as cidades do rock. Eu vejo elas como um grande laboratório social. Eu vejo uma energia, uma conexão humana muito poderosa. Eu vejo que a gente é mais igual do que diferente. Eu vejo que a gente se entende mais do que desentende, mesmo quando a gente não concorda. Curiosamente, a gente tolera mais naquele contexto. Claro que é diferente, você está no lugar que você foi para se divertir ou você está no dia a dia brigando por alguma coisa. Não é comparável nesse nível. Mas eu vejo a natureza humana, aquela natureza humana, né, do ser humano onde o bem vence o mal. Né? Eu vejo ali acontecendo e isso me entusiasma para acreditar que o mundo pode ser melhor para todo mundo. Né? Eu acho que e nessa fase do mundo onde a gente está sendo bombardeados por motivos vários, por coisas ruins, parece que não tem nada de bom acontecendo. Não é possível que não tenha uma coisa boa para contar, gente, né? Vem muita perspectiva negativa. Eu acho que é muito bom muito importante que a gente tenha lideranças que mostrem caminhos bons, que dizem, olha, vamos construir para lá, porque de vez em quando está faltando, né? Mas que a gente tenha momentos, né? Às vezes uma corrida dessas de rua, que são milhares de pessoas que se unem, os festivais que são bem cuidados, porque se você não cuida bem das pessoas, se você não tem uma operação eficiente, também as pessoas... Para mim está claro, você cuida bem, o ser humano se comporta pelo bem. Você cuida mal, se comporta pelo mal, porque está tudo aqui dentro do pacotinho, né? A gente tem tudo aqui dentro. Então, como é que a gente exacerba o que é bom? Eu vejo que nesses contextos a gente consegue exacerbar o que é bom e espero que vire... sabe assim, laboratório. Bora estudar. O que funciona nesses contextos que a gente poderia trazer mais para o dia a dia. Para termos mais desses momentos no dia a dia. Para a gente ter mais confiança. Porque ninguém desconfia. Você não está lá dentro achando que alguém vai me fazer mal. Não, você está de boa. Então, como é que a gente... pode aplicar isto à sociedade? Eu acho. Isso me entusiasma. Olha, vamos chegar aqui a um momento agora de uma perguntinha para testar o teu conhecimento de finanças pessoais. Danou-se. Chegou então aquela parte do programa em que vamos avaliar a tua capacidade de lidar com as alegrias e tristezas do maravilhoso mundo das finanças pessoais. Não temos perguntas que te possam reformar mais cedo, nem prémios capazes de pagar a renda em Lisboa. Mas também não queremos que saias daqui de bolsos vazios. O que é que nós oferecemos? Sabedoria financeira, que é quase tão valiosa como dinheiro, só que não paga cafés. Vamos lá? Então, eu vou-te dar uma afirmação. Jesus Cristo. E tu vais-me dizer se é isto ou o inverso. É só isto. Ok? Bom, ninguém vai ter que me seguir. Você vai dar a resposta certa depois, né? É muito fácil. Portanto, o uso do cartão de crédito entra no histórico do crédito registado no Banco de Portugal. É isto ou é o inverso? Eu acho que é isso. É isso. Muito bem. Sim. Boa. Porquê que achas que é? Porque é um dinheiro que você não tem, que está colocado, ainda não é teu. Sim. Né? Você tem uma pendência por pagar, então você tem um compromisso para pagar e alguém está pagando por você. Sim, ou seja, todos os históricos dos cartões de crédito das várias instituições financeiras entram para a contagem, por exemplo, se fores pedir um crédito. Sim, é um crédito, está aí o nome que diz, né? Essa foi fácil, facilitou a minha vida. Era só esta, já está. Já saiu o penso rápido, era só esta. Tão bom. Portanto, chegamos aqui ao fim, só tenho mais uma perguntinha, que é, se tu pudesses falar agora com a Roberta de há uns anos atrás e falar-lhe de propósito, da parte financeira, de carreira, que dica é que tu lhe davas? Que conselho é que tu lhe darias? Contra a minha vontade atual e a dela lá atrás, cara, bicho, vai estudar gestão. Porque
a vida seria mais fácil. Eu acho que é muito bacana aqui o trabalho que vocês fazem, porque se a gente tiver mais controle, mais conhecimento sobre a parte financeira, as coisas de gestão que, para pessoas criativas como eu, que vêm dessa linha, é muito chato, é uma dor de cabeça imensa, não tem o mesmo processo mental, né, do que alguém que vem mais da lógica, dos números. Então é difícil, mas a vida fica muito mais fácil, mais segura. O que eu vejo é os artistas, por exemplo, que eu conheço e que são empreendedores e que têm mais conhecimento da gestão do seu negócio, são artistas que conseguem muitas vezes ir mais longe porque não dependem tanto do outro, ou sempre a gente depende do outro, mas a gente sabe avaliar. Eu acho que fica tudo mais fácil se a gente tiver mais conhecimento nessa área. Estudar gestão ou então criar um negócio de brigadeiros e aprender no caminho. A minha experiência, a gente brinca lá, a gente fala que a gente troca o pneu com o carro andando. Certo. E eu acho que é uma boa forma de fazer. Mas tinha facilitado o caminho. Mas não exclui. Eu acho que a gente aprende a sério quando vai fazer. Né? Com todo respeito às faculdades, a gente precisa pegar o pacote do conhecimento, mas a hora que ele aterriza é na hora que você vai para a vida real e lida com aquilo e aplica aquilo que você aprendeu. Então, aprender para mim é fazendo, isso independente. Agora, com mais base, fica mais fácil e dói menos. E não quer dizer que seja uma coisa antes da outra, pode ser tudo ao mesmo tempo, mas eu simplesmente assumi para mim que assim, não é para mim. E o não é para mim me dá trabalho, eu tenho que aprender. Sim. Né? Ou de novo, obviamente, sempre no negócio você vai ter, o ideal é que você tenha pessoas, sejam colaboradores ou sejam empresas parceiras que vão fazer aquilo que você não sabe fazer e que soma forças e é bom para todo mundo. Quanto mais gente junta, melhor, né? Mas eu acho que ter o mínimo, uma base de conhecimento, facilita muito. Vai doer menos. Sim. Estamos aqui a falar muito de investimentos, mas investimentos em educação é a melhor forma de investimento sempre. E acho que foi a forma perfeita de terminar o episódio. Obrigada, Roberta. Foi um prazer tê-la aqui. Ansiosa pelo Rock in Rio. Está quase. E nós já chegamos aqui ao final do nosso episódio. Já sabem que podem nos seguir também no Instagram e no TikTok em inverso_by universo. E nós voltamos em breve com um novo episódio.